Boa noite, 6 da tarde, 18 horas, horário de Brasília, falando aqui de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Tudo bem com vocês? Como é que vocês ficaram de ontem, né? Depois da nossa live aí de ontem. Boa tarde, tudo bom, Heloísa? Coisa boa, né? Então hoje não consegui fazer pela manhã, que estava meio corrido, né? Ficou corrido durante a manhã e eu não consegui vir de manhã, mas aí deu um intervalo aqui agora, eu fiquei na dúvida, né? Vou na academia, faço live, não vou fazer live, porque hoje eu tô com ideia aqui para fazer live com o pessoal, então eu quero falar, né? Como se diz, meu coração tá ardendo para falar a respeito, porque eu vejo o quanto que as pessoas sofrem, né? Em relação a querer ver a vida resolvida, a querer ver a vida entrando, né, no rumo da vida, as coisas fluindo em todos os sentidos, a pessoa não consegue, e muitas vezes a pessoa é esforçada, né, tenta controlar ou ter atenção com os pensamentos, e às vezes faz exercícios, né, lê livro lá da Lei da Atração, O Segredo, lê outros autores falando sobre isso, e no final das contas às vezes se sente desanimada, desmotivada. Por quê? Porque não está vendo muito resultado. E aqui hoje eu vou pegar pesado, porque eu vou falar exatamente o que acontece, os motivos pelos quais a lei da atração não funciona para você. Por que não está funcionando? O que acontece? Qual é a dinâmica? Entendo a primeira coisa, né? Que quando você toma conhecimento, consciência dos processos, tudo fica mais fácil. Okay? Tudo fica mais fácil. Para as pessoas inconscientes, às vezes um único elemento com muita força, ele é o suficiente para fazer as coisas acontecerem, tá? Para outras pessoas não. Como a dúvida impera, então ela precisa de argumentos, ela precisa de informações, ela precisa de entendimento para permitir o processo de acontecer. Esse é o ponto chave. Então, para a gente falar de lei da atração, a gente vai ter que falar, eu pareço até um disquinho arranhado, mas eu tenho que falar sobre isso, porque tá ligado, gente, não tem para onde sair, não tem para onde correr. Para você trabalhar a lei da atração de forma eficiente, de fato eficiente, tá? Você precisa desenvolver a arte do relacionamento com o infinito que te habita. E esse infinito que te habita, você pode chamar de espiritualidade. Ah, gostaram? O infinito que te habita é a sua espiritualidade. Às vezes a pessoa acha que espiritualidade está ligada ao número de livros que você leu, está ligada à religião que você, né, professa, que você pratica, está ligado a práticas, né, jejuns, práticas que são consideradas, né, são chamadas de espirituais, mas que às vezes não tem nada de espiritual, né, enfim, mas isso é tema para outra live. E você não tem relação com o infinito em você. Você está vivendo uma espiritualidade daqui para fora. Você está vivendo a espiritualidade daquilo que a tua mente aceita. Você está vivendo uma espiritualidade onde você procura represar o fluxo de energia que faz tudo acontecer em prol do que a sua razão assimilou, aceitou como verdadeiro através de ensinamentos, de doutrinas e blá blá blá. Ok? Então, enquanto você não desenvolver o seu relacionamento com o seu infinito, ou esse relacionamento com o infinito em você, você não vai conseguir utilizar de forma consciente a lei da atração. Você vai ser submetido a ela, porque todos nós somos submetidos a ela, e a gente vai falar dela. E você não vai ter muito o que fazer. Você tá ali meio que deixa a vida me levar, ou deixa a lei me levar. É meio assim, entendeu? Por que isso acontece? Vamos falar sobre isso. A lei da atração tem um princípio chamado semelhante. Ela é um princípio, né? Ela é embasada no quê? Semelhante atrai semelhante, certo? Que semelhantes? A maioria das pessoas traduzem isso como sendo pensamentos. Então vamos lá, vamos conversar sobre essa ideia do pensamento. Se fosse realmente só pensamento, você tem 60 mil pensamentos por dia. Segundo estudos aí, né? Fizeram a contagem, não sei como, mas está lá, né? Os estudos científicos dizem que a gente tem 60 mil pensamentos por dia. Se pensamento atraísse
Quais seriam as 60 mil coisas que você atrairia na sua vida? Hoje, agora, nesse momento. Só hoje. Quais são as coisas que você pensa corriqueiramente? Ok? E se isso que é dito, né, sobre os pensamentos que atraem, né, que ativam a lei da atração, você tem um fluxo de 60 mil pensamentos por dia. Quais seriam essas 60 mil coisas que você atrairia por dia? Pare e pensa. Comida, coisas que você tem que fazer no dia, coisa que você tem que pagar, coisa que você tem que bater meta, que você tem que trabalhar, enfim, olha o tanto de coisa que a gente pensa. Se dormiu bem, se não dormiu, o que sonhou. Imagina se a gente atraísse o que a gente está pensando, ia ser um caos total, a gente não ia conseguir viver. Então é um absurdo você acreditar que a lei da atração, ela só opera através dos seus pensamentos. Isso é mentira. Tá? Pronto, falei. É mentira. Fica aí pensando em uva a sua vida inteira. Ou melhor, seu dia inteiro. Pense em uva, uva, uva. Eu quero ver se materializa uma uva na sua frente. Não vai materializar uva na sua frente. Você não vai ganhar uva nesse dia, entendeu? Não vai. Alessandra, então como que é isso? Quando a lei da atração fala semelhante atrai semelhante, ela está falando de frequências. E a frequência da sua mente, ela é uma frequência fraca. É uma frequência fraca. Por que ela é fraca? Porque ela está submetida aos seus 5 sentidos, que só operam nesse campo de percepção. Só opera dentro do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu toco, do que eu degusto. Vocês estão entendendo? Nossa mente está presa nos 5 sentidos. A isso você pode chamar de Matrix, se você quiser. Ok? Você está preso nisso. Então, essa frequência, esse nível de frequência, ele é denso. Ele é denso, mas ele não é poderoso. Ele atua num limite. Ele emite uma frequência fraquíssima, muito baixa, muito fraca, que não alcança os campos aonde se encontram as possibilidades. São possibilidades que a nossa mente consciente não vê, mas são possibilidades que o nosso inconsciente está em contato direto o tempo inteiro. Em contato direto. Alessandra, então como que eu vou trabalhar a minha frequência para lidar com isso? Você precisa mergulhar no campo dos sentimentos. Lá vem a Alessandra de novo falar de sentimentos e emoções. Gente, se a gente não olhar para isso de verdade, todo mundo, a gente vê aí a sociedade toda parece meio pirada, e eu vejo isso como um resultado de ter colocado somente o pensamento, a consciência, o cientificismo num pedestal, entendeu? E esqueceu todo o resto. Eu tenho visto comentários aí sobre esse acidente que houve aí de Brumadinho. Gente, quem não se comove, quem não sente isso, gente? Imagina, pessoas perderam a vida, casos, animais estão lá enterrados vivos. Alguns só com a cabeça de fora, pessoas só com a cabeça de fora. É uma loucura isso, gente. E aí as pessoas ficam só no campo da mente, não há empatia pelas pessoas, não há a solidariedade em torno disso, há apenas crítica e falação e tudo mente e por quê e tal. Gente, para. Por que muita gente está assim? Falta de inteligência emocional, falta de sabedoria emocional, falta de desenvolvimento emocional. Colocaram a mente, né, a ciência é muito responsável por isso, tem colocado a mente no pedestal e deixa o resto, né? Então, o que nos humaniza de fato, se não são nossos sentimentos? Não é nosso sentimento que nos humaniza? Não é nossa emoção que nos movimenta em direção ao mundo, em direção aos sonhos, em direção aos nossos projetos de vida? São nossas emoções que fazem a gente fugir do perigo, que fazem a gente reagir quando é necessário, reagir com agressividade, com força, com pulso. E se a gente elimina as emoções, se a gente passa a vida tentando controlar esse fluxo, a gente acaba enterrado nele, porque essa represa que a gente cria, que a gente foi educado a criar em torno das emoções, uma hora ela arrebenta e é o caos, é o estrago.
Aquilo tá lá represado, arrebenta. Pluf, igual lá, negócio de Brumadinho. Horrível aquilo, né? Mas é o que acontece com a maioria dos seres humanos que abandonam a questão emocional. Só fica no campo da razão, igual um robozinho, máquina, que isso? Aí fica ali guardando, sabe, o sentimento, guardando. E sabe para onde que isso vai? Para o câncer, para a síndrome do pânico, para a crise de ansiedade, para as psicoses, neuroses e tudo mais o que você quiser inventar aí mental. Porque não está processando o emocional foi abandonado, foi excluído do processo, você só vivencia as emoções que já são condicionadas pela sua mente, e aí você tem que ir para os remédios, para os psicotrópicos, ou para as drogas, ou para o álcool, para esquecer seus problemas, né? Porque você tem problema por causa das suas emoções. Se você não quer encarar suas emoções, então os problemas vão ficar ali. Então eu vou entorpecer a minha mente para eu não ficar pensando nisso e dar um fluxo de alguma forma. O que isso tem a ver com a lei da atração, Alessandra? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Se as suas emoções têm uma frequência 5.000 vezes maior que a do seu cérebro, e você está focando para trabalhar a lei da atração no seu cérebro, você está fazendo errado. Ah, então eu tenho que focar só no meu sentimento? Não! Você tem que aprender a usar os dois, a sincronizar os dois. Tá? Você tem que aprender a sincronizar as duas coisas. A sua mente está a serviço de uma mente muito maior. A sua mente é um instrumento do infinito que habita você. Só que o seu coração, esse sistema nervoso intrincado que você tem aqui no seu coração, que é ligado a um monte de glândula, que libera ocitocina para o teu cérebro, que começa aqui, recebe informações do campo com uma velocidade assim, que a sua mente não é capaz de processar. Recebe informações do seu interior, lá do profundo do seu ser. Recebe essas informações, traz isso à superfície, procura decodificar de forma que você consiga entender. Que é quando você tem aquele sonho muito louco e você fala assim, cara, que sonho maluco foi esse que eu tive? O que meu inconsciente quer dizer para mim? Essas informações que vêm lá do seu subconsciente, né, do seu mundo onírico, são informações que estão vindo do teu campo emocional, que o seu campo emocional foi lá buscar e trouxe para você. Aí você tem uma mente fechada, travada, tudo é ciência, tudo é porque o cientista, porque a pesquisadora, porque não sei o quê. Aí você não mergulha em você, não vai viver a experiência de se relacionar com o infinito em você. O que acontece? Você fica só aqui. A sua frequência é limitada, aí você começa a fazer as práticas de lei de atração, não sei o que, vai lá, escreve um monte de coisa, vai pensando, sentimento neca de pitibiriba na história. E aí o que acontece, gente? Nada. O que acontece depois? Você fica chateado, você começa a dizer que é balela e que a lei da atração não funciona. Não vou tirar sua razão, você aprendeu errado. Então o que você tem que fazer de fato? Aprender a lidar com o seu emocional, entender a sua rede emocional, entender as conexões que os seus sentimentos fazem em torno de um assunto. E eu vou dar um exemplo muito fácil para você. Sua mente quer um relacionamento feliz. A sua mente quer um relacionamento onde há reciprocidade. A sua mente quer uma vida tranquila, feliz, amorosa, quer felicidade e sucesso. E aí você atrai tudo o contrário. Será que você pensou em coisas contrárias a essas? Não, claro que não. Qualquer pessoa com um mínimo de consciência não vai pensar coisas piores de si mesmo, coisas negativas para si mesmo. Não vai pensar assim. Lógico que não vai. E por que ela está atraindo o contrário do que ela está pensando? Porque o sentimento dela não acredita no que ela está pensando. O sentimento dela está agarrado em coisas que ela ouviu no passado. O sentimento dela está programado a tudo de negativo que ela viveu durante a experiência. Ela não ressignificou essas experiências. Então, o sentimento dela está programado de forma negativa. Vou dar um exemplo. Vou dar um outro exemplo bem prático. Você quer ser feliz no amor, você quer ser feliz no relacionamento, você quer ter uma pessoa bacana na sua vida. Seu coração tem medo de se relacionar. Seu coração tem medo de sofrer. Seu coração tem medo de ser traída. Seu coração tem medo de ser exposta. Tem medo de ser rejeitado. E olha, só de falar isso, eu me arrepio toda, gente. Porque eu sinto isso, o que eu mais recebo nos meus atendimentos individuais, quando eu estou fazendo reprogramação quântica, é isso. São mulheres maravilhosas, lindas,
gente boa, pessoas assim fantásticas, sabe? Mulheres assim que, cara, os caras que se conectarem com ela vão ser felizardos, sabe? E elas merecem pessoas que também, sabe, que eles estejam juntos e formem, porque dois, né, a gente fala aqui na física quântica, dois, quando um par vira um time, né? Um em um vira um time, né? Não é um em um não são dois, um em um vira um time de 11 pessoas, porque a força, quando as duas pessoas estão em sintonia, que se unem, a força que é gerada na vida dessas pessoas é incrível, né? Quando há muito amor, a conexão, é isso que acontece. Então, essas pessoas merecem, essas pessoas maravilhosas merecem se encontrar, ok. E aí elas não conseguem. Aí eu vou olhar a rede emocional dela, tá lá. Ah, porque meu pai traiu a minha mãe a vida inteira, então eu cresci ouvindo da minha mãe que homem não presta. Caramba, eu quero casar, eu quero ter um companheiro, mas meu coração foi programado com aquela coisa de ficar com o pé atrás e homem não presta. Não confiar. Não posso confiar. Então fica ciumenta, fica chata pra caramba, insegura até da sombra. Aí me fala, como que um relacionamento desse prospera? Não prospera. Ela vai atrair pessoas que a deixam insegura. Estão percebendo, gente? Por que, Alessandra? Porque a frequência dos sentimentos, a frequência dessa conexão de todos os sentimentos ali, ele tem 5.000 vezes mais potência que a frequência do cérebro. Ponto. Simples assim, do que a frequência do que a tua mente está emanando. E essa rede emocional? A rede emocional ela é feita de é um conjunto de sentimentos, certo? É um conjunto, é um sentimento que se entrelaça ao outro. E ela mantém aquele padrão energético, aquele padrão vibracional, aquele padrão de frequência emanando para o campo, esse padrão de frequência. E você pode estar ali, pensando 1000 coisas maravilhosas, escrevendo, fazendo. Se você não está sentindo, se o sentimento é ao contrário, se você está duvidando, não adianta. A tua descrença, a tua dúvida, o teu sentimento de dúvida vence todas as vezes. Pergunta clássica que eu recebo das meninas na parte de relacionamento. Estou falando aqui de relacionamento porque eu trabalhei, né? Ainda trabalho mais com relacionamento, apesar de hoje eu falar mais de relacionamento espiritual, dessa coisa da consciência que eu gosto demais, mas sempre, né? Eu amo falar sobre isso. Mas eu vou falar de relacionamento porque fica fácil da gente se conectar, né? A queixa número 1, a pergunta número 1 que eu recebo de todas elas: como que eu vou saber se aquela pessoa é a pessoa certa para mim? A resposta que eu dou é: se você tem dúvida, não é. Simples assim. Porque quando a nossa mente está conectada com o nosso coração, está conectada mente e sentimentos, elas entram numa sintonia, imagina. A potência disso, gente, é enorme. O que é essa sintonia? A minha mente escolhe, ela não encontra nenhum tipo de barreira, nenhum contra-argumento. Meu sentimento é pacífico e amoroso. Meu sentimento é pacífico, eu fico em paz quando eu penso nisso. Não vem nada, não vem dúvida, não vem medo, não vem nada. Eu estou em paz, eu estou até alegre, porque eu escolhi isso. Aí o que acontece? Adivinha? Ela vai atrair alguém na mesma frequência, que está ali pronto para responder a mensagem que o campo dela enviou. E aí quando essa pessoa chega, isso é somado. As frequências se somam, se entrelaçam. E não cabe dúvida, gente. Não cabe dúvida. Olha que interessante. E isso você aplica, gente, para qualquer coisa na sua vida. Então não adianta, você pode ler todos os livros de lei da atração, você pode fazer práticas assim, quantas você quiser. Se você não tocar no seu coração, nada feito. Se você não trabalhar as suas emoções e os seus sentimentos, nada feito. Você vai continuar batendo cabeça, você vai continuar tentando sem sucesso. Você vai continuar em torno de pessoas que não trazem para você aquilo que você está desejando, porque na verdade você está na mesma frequência dela. Você está na mesma frequência. Entendeu? Você está na mesma frequência e acabou. Sabe, algum tempo atrás, eu resolvi um problema muito sério meu no banco, em relação a banco. Era uma dívida
tá? Que havia acontecido por erro mesmo do próprio banco. E aquelas coisas assim, eu não queria entrar na justiça, eu não queria resolver dessa forma. Porque, gente, dá dor de cabeça. Eu já fui, né, sou formada em Direito, já trabalhei como advogada, não quero, sabe? Justiça eu quero passar longe. Então, o que acontece? Eu não queria entrar na justiça, eu queria resolver. Mas eu não queria entrar na justiça. Chegou uma hora que eu falei assim, quer saber? Eu vou resolver isso da maneira que eu sei fazer as coisas. Então, o que eles estavam me cobrando era coisa assim, 10 vezes mais do valor real. Com juros, com correção, com tudo, eles estavam botando assim, 10 vezes mais, de fato. A gente sabe que banco faz isso, né? E eu falei assim, eu fiz os cálculos todos dentro do que era o correto, o real. Eu falei assim, eu vou colocar aqui um valor X. Esse vai ser o valor real, porque esse é o valor justo. Aqui tem juros conforme a lei, aqui tá tudo certo. Tem um negócio que eles colocam lá que é bis in idem, né? Cobrar juros sobre juros, né? Ele vai virando o mês e ele cobra juros sobre juros. E eu falei, o valor aqui é Y, é esse aqui, é X. Eu não vou pagar o Y que eles estão propondo. E o que eu fiz? Eu escolhi o valor e eu disse, é esse valor. Era coisa, gente, sem brincadeira, no valor real era coisa de R$1.300, o valor que eu tinha feito de cálculo. Pouquíssimo, né? Mas eles estavam me cobrando quase 15 mil. Tá? Então eu fui e falei, não tô me negando a pagar, ok? Tá correto, houve um erro, beleza, vamos lá, vamos fazer o que é justo, fazer o que é correto. Então eu fiz o cálculo e falei, eu quero pagar até R$1.300. Esse é o valor. Ok. Meu coração, antes, meu coração ficava aflito. Você recebe aquela ligação, né? Você recebe a ligação, você vai ficando aflito com aquilo. E você quer resolver e o problema não é seu, né? Houve uma falha realmente no sistema deles e aí começou o problema todo, um empurrando para o outro, enfim, né? Não vou entrar em detalhes. Mas eu comecei a cuidar dos meus sentimentos em relação à questão. Reprogramei a minha rede, limpei meus sentimentos. Comecei a sentir, de certa forma, gratidão por aquela situação. Gratidão porque o que havia acontecido antes me proporcionou um sonho que eu tinha na época, né? Que era o sonho de ter lá o meu espaço físico, né? A equipar o meu espaço físico. Eu equipei meu espaço físico e foi tudo ótimo. Eu trabalhei por bastante tempo ali. Então, eu comecei a ressignificar isso, reprogramei a minha rede, limpei meus sentimentos em relação àquilo, fiquei em paz e me vi indo lá pagar o valor de R$1.300, ok? Passaram-se 2 dias, toco o telefone, não era o 011, era o telefone aqui da minha cidade, me liga o gerente da minha agência e ele me chama para ir lá acertar o valor e o valor chegou a quanto, gente? R$1.300. Parece mentira, né? Mas não era. Porque eu trouxe essa solução para a vida. Eu trouxe essa solução para essa situação, usando conhecimento. Eu entendi o processo, eu sabia do processo. Eu não estava usando porque eu estava distraída com outras coisas, estava preocupada, não sei o quê. Chegou uma hora que eu falei, quer saber? Vamos resolver isso? Porque a gente, às vezes, tem que fazer as coisas e não faz, né? Filha, pega um pouco d'água para mim, por favor. Às vezes a gente tem que resolver as coisas e não resolve, né? Então, nesse dia eu falei, hoje eu vou resolver isso. E resolvi. E foi dessa forma que eu resolvi. Eu escolhi com a minha mente, quer dizer, eu fui lá, a minha razão olhou, chegou no montante real, justo, né? Do que era, com juros, tudo dentro da lei, tudo certo, sem que houvesse esse abuso todo. Eu defini um valor e foi exatamente o que eu paguei. Então, olha que coisa interessante, prático. Então, a lei da atração, para você utilizar, aprenda isso. Enquanto você não olhar para os seus sentimentos, nada é feito. Só um minutinho, gente. Aqui tá muito calor e o tempo tá muito seco. Ai, que bom. Então, o que acontece? Enquanto não se olhar para os sentimentos no processo todo da sua vida, a forma como você pensa não vai importar. Você pode pensar coisas maravilhosas
nada vai acontecer. E existe uma outra coisa relacionada a sentimentos que é interessantíssimo. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Napoleão Hill. Se eu não estiver enganada, acho que é Napoleão Hill que fala disso. Ele fala de uma coisa chamada espirituosidade. Tá? Espirituosidade. E eu acho que é ele sim, gente. Se não for, depois eu compartilho aqui com vocês. Ele fala sobre como funciona a espirituosidade. Espirituosidade é uma mistura de convicção, tá? Convicção interna, interior, com foco naquilo que você quer realizar, com aquilo que você quer fazer. E é interessante como que isso atua na nossa vida, a gente não tem ideia, tá? Isso tem a ver com lei da atração também. Ele dá um exemplo de dois que no mundo das selvas, quando tem, por exemplo, dois leões disputando território, eles se olham, ficam ali, né, só se olhando e um circulando na frente, né, um na frente do outro, o olhar ali cruzado. E ele fala que às vezes não tem luta nenhuma, o perdedor sai. E como que se deu isso? A espirituosidade, que vem desse lado mais selvagem da gente, vem desse lado mais primitivo da gente, né? É uma convicção interior muito forte. Então você tá ali com foco de defesa, né? De não, isso aqui é meu, não vai ser de mais ninguém, acabou. Você entra naquele, né? Você ativa energias do seu campo mais selvagens mesmo, mais primitivas nesse sentido, mais de sobrevivência, vamos dizer assim. E aí é interessante, esses dias eu tava observando alguns comportamentos, né? Principalmente, por exemplo, policiais e bandidos, né? Tem bandido, gente, que a gente fica se perguntando assim, como que esse cara teve a coragem, a cara de pau de assaltar dessa forma e conseguir, né? E conseguir fugir da polícia ainda, né? Ou conseguir fugir da forma como fugiu. Simplesmente espirituosidade. Naquele dia ele saiu com aquela certeza, sabe? Aquela convicção, eu vou assaltar tal coisa, eu vou conseguir. E o cara consegue. O dia que ele sai meio na dúvida, né? Com receio, pode ter certeza que quem ganha é a polícia. Acontece do mesmo jeito que o outro lado. O policial que sai com aquela convicção, hoje eu vou pegar os caras, hoje eu vou passar a régua, vai ficar um. Eles conseguem também, porque é questão da espirituosidade. E aí você começa a pensar, né, nesse exemplo, tanto do reino animal, quanto dessa parte, né, que eu dei o exemplo aí entre policiais e ladrões, né? Comece a perceber se você consegue entender, assim, sentir um pouco dessa questão da espirituosidade. Quantas vezes você precisou usar isso, essa força interna, essa convicção, sabe, para ganhar algo. Eu percebia, por exemplo, quando eu era mais nova, que eu ia fazer entrevista em empresas, né? Eu passava em todas as entrevistas, era muito engraçado. Haviam pessoas muito capacitadas, muito mais do que eu, mas eu entrava com aquela convicção de que a vaga era minha, que acabou, eu ganhava, eu passava em todas as entrevistas, era muito engraçado. E aí esses dias eu estava analisando, né, em que momentos da minha vida eu usava essa espirituosidade, eu usava nesse ponto, nessa parte. Que eu queria aquela vaga, eu queria aquela chance e eu não via, sabe, então vinham ideias, vinham coisas que precisavam ser ditas na hora da apresentação que eram fantásticas, mas eu percebia que eu já me colocava na posição de é meu, entendeu? Mas eu não sentia nenhum sentimento, não havia nenhum sentimento de que eu não iria conseguir. Se houver uma partícula de dúvida nesse processo, perdeu. Estão entendendo isso, gente? Se houver uma partícula de dúvida, perdeu, já era. O que você precisa fazer, aqui nesse caso, é prestar atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, e quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando você vai fazer alguma coisa, despertar dentro de você, entender, se colocar realmente naquela vaga, né, trazendo para si aquela coisa de que é meu, eu já consegui.
Não é aqui, é o conjunto, tá? Aqui você escolheu a vaga, aqui você sente com absoluta certeza, com todo o teu corpo, que aquilo já é seu. E acabou, não tem outra opção. Entenderam aí, gente? Vocês estão quietinhos aí, por favor, falem alguma coisa. Ai, ai. Tudo bem aí, gente? Entenderam? Era esse o recadinho que eu queria passar pra vocês. Eu não sei quanto tempo a gente tá aqui. Eu acho que eu tô ficando alérgica. Entenderam, gente? Ficou clara aí a questão da lei da atração? Não é só sua mente, vamos cuidar dos seus sentimentos, vamos cuidar do seu, né, dessa força interior, criar realmente, se dedicar ao seu relacionamento, o relacionamento com o infinito em você, o relacionamento com o seu potencial, né, o potencial que você traz, que é invisível, mas que é perceptível às outras pessoas, mesmo que você não fale. Né? Mesmo que você não fale, você não precisa nem falar. Na hora que você chega, as pessoas sentem. Eu que agradeço, Lilian. Beijos. Então, você observa isso, né? Dentro da tua, sabe? Olha pra você, o que há de mais importante, desenvolva esse relacionamento com o seu interior, sabe? Olha, não tem medo de olhar para suas sombras, não. Olha para os seus sentimentos, acolha. Eles fazem parte de você, mas o sentimento faz parte de você, mas não é você. Eles são instrumentos, eles são vibrações, emanações. São frequências feitas para levar e trazer informações. Se eles se alinham, quando você aqui se faz um só, né? Você se faz um só aqui, nesse mente, né? Nesse circuito mente-coração, você move o seu mundo. Não é lindo isso? Quando a mente e seu coração se fazem um só, você é capaz de mover o mundo. Mente e coração em uníssono representa a fé. E a fé que remove montanha. Olha que legal. E as coisas vão se conectando, mas reflita sobre isso. Tá com dúvida? Pergunta. Que todo dia eu boto aqui um postzinho com perguntas, faça a sua pergunta. Se a live fez sentido para você, marca seus amigos. 24 horas que ela fica aqui, mas ela vai para o YouTube, para o canal do Auditório da Alma, e também vai lá para a fanpage do Auditório da Alma. Mas participe aqui comigo, né? Compartilhe, convide os amigos. A gente vai estar fazendo lives aqui todos os dias, tá bom? Pra gente conversar sobre esses assuntos. Esse de hoje veio bem inspirado. Acordei hoje para ver o sol nascer, né? Eu tô fazendo exercício que eu já falei para vocês. E aí, na minha conversa com o meu interior, com o infinito que me habita, assistindo, né, aquele espetáculo do sol nascendo, veio essa ideia, essa intuição para vocês. Não sei para quem é o puxão de orelha, porque foi um puxão de orelha, né? Mas tá aí, gente. Aproveitem, apreciem, pratiquem, tá bem? E a gente se encontra de novo amanhã. Então, ó, beijo grande e a gente se vê amanhã. Vamos ver se eu consigo fazer de manhã, tá? A princípio tá tudo certo para fazer de manhã, mas quando não der, eu venho aqui nesse horáriozinho das 6 horas, se eu não tiver cliente, e tá tudo bem, tá? A gente não vai deixar de se falar por causa disso, tá bom? Tchau, tchau, até nosso próximo encontro. Abraços, beijos, tchau, tchau.